professora Daniele Reis. Hoje eu estou aqui com você para falar sobre uso capião, mas não estarei sozinha. Eu estarei com o professor Júlio César Sanches, um excelente advogado, professor na área, domina tudo de direito imobiliário, de direito das coisas. Então eu convidei para batermos esse papo de prática do uso capião, o que ele aceitou prontamente, porque também é um excelente amigo. E hoje nós vamos tratar desse assunto que é sempre recorrente. A gente sempre que leciona alguma coisa aqui em direito civil que trata sobre propriedade, sobre prazo, né, prescrição no geral, a gente recebe esta dúvida. Então, qual é o prazo do uso capião? Como que eu provo? Mas e aquele terreno X que herdou e que não tem escritura? Só resolvo por uso capião? Resolvo de outra forma? Então, assim, as dúvidas são diversas, né? E ninguém melhor que o professor Júlio para nos ajudar aqui a esclarecer essas dúvidas, por isso desse convite, o que ele aceitou aí prontamente. O professor Júlio já está aqui, deixa eu chamá-lo aqui, né? Boa noite, Simone, boa noite, Sandro, todos que estão entrando aqui. Minha amiga, Oi, professor. tudo Tudo bom? bem, Júlio? Tudo bem. Tudo Que legal. jóia. Bom ver você, bom Que ver aí o bom seu te trabalho, ver. um trabalho bem feito, bonito, né? Um trabalho para ajudar tantos advogados que precisam de uma luz no fim do túnel, né? Estão desistindo da advocacia. Pois é, verdade. Muitos estão desistindo. E a gente está aqui para estimular, né? E o que, Isso o que mesmo. assusta muitas vezes é que a pessoa vai largando aos poucos, né? Eu tive a oportunidade Isso. nos últimos Ubers que eu peguei, tanto homem como mulher. Ah, eu sou advogado também, tá aqui meu cartão, mas eu estou desistindo, eu acho que eu não vou advogar mais. Sempre o mesmo papo, né? Então, Isso. vamos resgatar É. essa turma aí, porque E a tem gente campo, né? vê isso já na graduação, né, Júlio? Você agora É, está mais na pós e tal, mas você já lecionou muito também na graduação. Então, você sabe, a gente vê muito na graduação. A pessoa entra com aquele sonho e, de repente, já no final, já não vê a hora logo de acabar e não dá continuidade. Então, o propósito também dessas lives que eu tenho feito, eu criei um grupo que chama datavenia.club para reunir esse eu vi, pessoal estou para a gente acompanhando, bater muito papo. legal, um trabalho muito bem feito. E aquele advogado aquele advogada que tá desanimado, tem que seguir o seu trabalho. Um trabalho muito bem feito, com muito carinho. Obrigada, Parabéns, viu, pelo trabalho e pelo projeto. obrigada mesmo. Então, é esse o objetivo. E hoje o tema, né? Eu queria muito te convidar faz tempo, você sempre se colocou à disposição, agradeço muito. Hoje o tema só me deixou livre, eu falei, eu vou aproveitar e vamos falar do uso capião, porque é um tema sempre recorrente, as dúvidas. Posso entrar extrajudicialmente mesmo? Funciona? É uma das dúvidas, né? Funciona extrajudicialmente? Não dá? Funciona melhor no judicial? O que que eu Né? preciso? Quais são os Vamos, documentos? vamos Então, conversar e vamos sempre a falar da gente... situação real, né? A prática, porque hoje Isso, nós estamos vivendo um momento que tem muita informação errada, né? No YouTube, no Instagram também. Eu acho que todo mundo tem o direito de se pronunciar, é um direito, tem que fazer isso mesmo, é importante gerar conteúdo. Só que nós temos uma isso. responsabilidade muito grande no que a gente gera, no que a gente fala, né? Então, o que eu peço sempre para os alunos, o pessoal que está iniciando aí na advocacia? Sempre que você for falar alguma coisa, tenta estudar o assunto, se aprofundar, para não induzir ninguém a erro, né? Porque acontece muito, né? De Acontece muito. base, né? No De uso base. capião, tem muitos boatos. Só posso fazer uso capião se eu tenho o imóvel até 250 metros quadrados. Mas depende qual uso capião que você escolheu, né? Só posso fazer uso capião se eu não tiver um imóvel no nome. Também depende. Nós temos. Olha que engraçado, né? Na graduação, nós aprendemos 5 espécies de uso capião, né? Cinco, É. seis, sete no máximo. Só que nós temos 36 espécies no Brasil. Nossa, 36. 36 espécies de uso capião. Doutrina diz assim. É muito comum, quando eu estou dando aula de parte geral, que eu falo de prescrição, por exemplo,
Eu falo, ó, nós estamos falando da prescrição extintiva. Existe uma prescrição que é aquisitiva, que vocês vão ver lá nos direitos reais. E aí já vem, eu uso capião, o que que é uso capião? Qual é o prazo? Eu falo, calma, são muitas espécies, né? E é justamente isso Verdade. que o professor está falando. Não é E a gente, simples, não existe na graduação, a gente né? não tem tempo para isso, né? Para poder aprofundar o assunto. Não temos tempo, não podemos, não dá para aprofundar, porque talvez o aluno também não esteja preparado. E é uma judiação, né? Nós vamos aprender na vida, né? Na vida da prática que a gente precisa conhecer essas 36 espécies para poder oferecer o melhor para o cliente. Você sabe que tem uma espécie, Dani, que é a espécie do uso campeão de vício documental. É, Essa espécie é bem legal porque o nosso cliente nos procura e ele não tem matrícula do imóvel. Ele não tem. Ele foi no cartório de imóveis, fez uma pesquisa e o cartório afirmou: olha, desculpa, mas não existe imóvel registrado aqui. E muitas vezes o cliente, né, ele ou ela sai sem ele, sem beira. Fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Meu imóvel não tem número de contribuinte na prefeitura, mas não tem registro. Qual que é a minha olha saída? O que só. eu posso fazer? E tem, né? Nós temos o uso capião de vício documental, que é um uso capião bem específico só para regularizar essa questão documental. Ele pode ser usado como uma ação ou como uma tese dentro de um uso capião qualquer, que seja tipificado, né? Então é bem interessante. Certo. Quer ver outro uso capião interessante também? É o uso capião paroquial. Você já ouviu falar nesse? Paroquial, isso eu nunca vi mesmo. Paroquial. Esse é bem legal. Por quê? Então você vai fazer uso capião para um padre, para uma igreja católica, para uma igreja que não seja católica, né, que tenha fins de cultos religiosos. Você pode usufruir dessa modalidade, você provando que a origem do imóvel é uma origem que tem a ver com a igreja católica, que tem registros, chamado registro paroquial, você pode fazer uso do campeão paroquial, que temos uma redução de 5 anos. Então, qualquer uso campeão que você escolher, se você escolher um campeão extraordinário de 15, você tem uma redução de 5 anos. É um campeão que você tem que provar que a origem desse imóvel era na Igreja Católica. Mas não é difícil de provar, porque todo imóvel, a maioria tem origem na Igreja Católica, né? Júlio, quer ver uma coisa que todo mundo sempre pergunta? O imóvel foi deixado, às vezes, pelo pai, sei lá, e não tem registro, não tem nada. Como que fica isso? Que uso capião que a gente pode usar, se é que pode? Nós temos uma decisão, eu estava até falando sobre isso agora há pouco, né? Uso campeão de É. herança. No passado, era muito comum ser improcedente esse uso capião, porque eu tinha que fazer o inventário, tinha que ser feita a partilha. Mas hoje, a terceira e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça tem dado várias decisões no sentido que é possível o campeão de herança, de objeto de herança. Quando isso pode acontecer? Quando o herdeiro cumpre os pressupostos, a posse mansa e pacífica, o animus domini, mas também ele tem a posse exclusiva do imóvel. Então, o herdeiro tendo a posse exclusiva, não dividindo a posse com ninguém, e principalmente tendo a gestão exclusiva do imóvel, ele tem que pagar água, luz, IPTU, fazer as benfeitorias, ele realmente, arcando com todas as despesas do imóvel sozinho, sozinha, um casal, né, ele pode ter sucesso na demanda de escapião. Então é possível sim. É um tema polêmico, né? Primeiro Polêmico. grau, segundo, é polêmico. Porque aí envolve também, o que você está falando também tem a ver com o condomínio que pode haver entre esses herdeiros, né? E aí um que utiliza esse bem exclusivamente, ele pode ser beneficiado dessa propriedade pelo uso capião em detrimento do direito dos outros, é isso? É isso mesmo, Dani. Uma tese de defesa que é usada é a mera tolerância, né? Ah, mas eu sou irmão, eu deixei meu irmão, minha irmã lá, mas foi mera tolerância, porque eu sabia que ele ou ela não tinha condições de pagar aluguel, né? Então, essa mera tolerância, hoje, a contratese dela é a gestão exclusiva do imóvel. Então, aquele herdeiro que paga água, luz, faz benfeitorias, né? Várias benfeitorias no imóvel, ele provando essa gestão exclusiva, ele consegue derrubar essa tese da mera tolerância. Eu tive um caso aqui recentemente, já que estamos no bate-papo, e era há mais de 40 anos o uso exclusivo do bem, um irmão solteiro, lá vários irmãos, o irmão comprou o terreno,
O outro irmão construiu, né? Fez lá sua família, mais de 40 anos morando lá. Só que um pouco antes desse irmão que comprou o terreno falecer, ele doou o terreno para uma irmã, né? Então são três irmãos. Um comprou, o outro construiu e essa aqui acabou sendo beneficiária. E aí, quando esse que construiu, que a família mora lá até hoje e tal, morreu, ela falou: opa, meu direito, eu recebi em doação. E aí Nossa, ela veio indicar a emissão na posse, né? O pessoal aí já teve aula comigo com o Júlio, já sabe que é emissão, então ela nunca teve a posse, ela quer acessar lá o bem pela primeira vez. E aí a gente foi na defesa pelo uso capião. Você deve ter várias ações aí nesse sentido, né? Mas só para ilustrar, porque a gente tinha tanto, mas tanta prova, porque imagina, 40 anos, mais de é 40 muito anos, tempo, né? mais É muito tempo. muito tempo. Tem E foto aí até a de outra criança, parte né? batia Devia ter, né? justamente nessa tecla do que você falou, é mera tolerância. Batia nessa tecla, né? Da mera tolerância. E ganhamos, deu tudo certo, graças a Deus, né? E ganhou em primeiro Mas grau e batia justamente teve nisso. recurso, Dani? Teve recurso ou não? Ganhou em primeiro grau e Então, nós transferidade? ganhamos. É. Agora está em grau de recurso, né? Eles recorreram, Não lógico, tem jeito. O recorreram. herdeiro vai até. Vai, a dona lá que recebeu em doação vai brigar até. Mas eu acho Ô, muito Dani, quem está difícil acompanhando depois. nossa live aqui é a professora Patrícia de Penal. Olha que legal. Um abraço, professora Patrícia. Abraço, Patrícia. Eu não estou conseguindo ver direito os comentários. Para mim está ficando Ela tá ruim com aqui. duas carinhas aqui, ó. E a nossa live, nós estamos chegando a 50 pessoas. Que legal, hein? Bacana, bacana, O gente. pessoal que Bacana. está Chama os participando aqui, colegas aí. siga aqui as orientações da professora Dani, ela está ajudando todos os advogados, a gestão do escritório, empreendedorismo, não vai perder essa oportunidade, não. Conhecimento é tão caro, né? É verdade. Estou também com o professor Júlio na pós-graduação, pós lá de imobiliário, de civil, processo civil. Estou amando dar aula, né, lá na pós do professor Júlio. Vocês também sigam lá a ESO, né? Oi, Eduardo, falando um oi. Agora eu vi aqui a Patrícia, Agora estou apareceu a adorando. Lucinéia, ó o A Isaquias ver, também, que é gente boa Patrícia. demais, ó, sempre dando força para os advogados. E ele também fala de empreendedorismo, Olha lá, professor Isaquias. Jefferson, aluno ESO, olha lá. Opa, olha que legal. Muito bom, Débora, gente. Sandro, tá lotado aí, ó. Deixa eu parar de apertar, porque o professor é meio atrapalhado, vai cair tudo aqui. É campo de derrubo aqui. Que mais de uso capião diferente, Júlio? Ah, vamos falar do uso capião extraordinário? O que na Vamos. sua prática aí E você você tem sabe que visto? Tem no uso capião funcionado? extraordinário, ô Dani, você sabe que Ah, no uso capião extraordinário nós podemos também cavar ali uma modalidade diferente, você sabia? O uso capião extraordinário do 1238 do Código Civil, o que nós podemos fazer? Se a gente fundamentar esse uso capião com o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, que fala que a ah, posse é um direito autônomo, e se a gente descer um pouquinho mais e usar o parágrafo único, nós caímos no uso capião extraordinária social, que também é uma modalidade que muita gente não usa como nomenclatura nas peças, por receio, por não conhecer. O que é o uso capião extraordinária social? É justamente o parágrafo único. Quando eu tenho a redução de 5 anos. Então, de 15 cai para 5, e tem gente que reclama, mas o antigo código era 20 anos, lembra disso? 20 é anos, né? verdade. 20 20 anos. anos. 20 anos. Poxa, quando você tem a posse, né? A posse de fato, moradia habitual, ou tem investimentos econômicos no imóvel, cai de 15 para 10. Ajuda muito, né, Dani? Ajuda muito, né? Boa, E aí, muito, muito. que a gente pode fazer? Usar na peça mesmo. Uso capião extraordinária social. Podemos fazer isso. Isso mesmo no extrajudicial? Mesmo no extrajudicial. Você sabe que o extrajudicial tem uma outra confusão também, né, Dani? Tem muita gente que confunde o extrajudicial com o administrativo. Eu tenho um estagiário aqui no escritório, ele falou assim, eu aprendi que o extrajudicial administrativo é a mesma coisa, né? Aí eu falei, para a teoria, tudo bem, mas para a prática eu preciso explicar certo, senão você vai fazer errado aqui no escritório, né? Vai me ajudar de forma incorreta. O uso capião administrativa, o administrativo, ele é a REURB. É um grande exemplo, né? A REURB. Eu faço um requerimento na prefeitura, a prefeitura vai olhar documentos, vai analisar e vai me entregar. Se ela deferir o procedimento, vai me entregar uma certidão de regularização fundiária.
que aí é outros 500 a gente vai conseguir registrar isso ou não, né? Que é outra dificuldade no Brasil, né? Tem cartório de imóveis que aceita com facilidade registrar isso de forma originária e tem cartório que não aceita. Mas Uhum. uma outra saída é um escapeão extrajudicial, que aí nós temos aí a fundamentação no Código de Processo Civil, na Lei 6.015, no Provimento 65. Só que tem muita gente também falando besteira sobre o escapeão extrajudicial, né, Dani? A gente vê muito na internet isso, né? Outro dia eu vi, não existe mais o escapeão judicial. Da onde tiraram isso? Né? Ah, estão cheio de falar. Outro dia eu também ouvi um rapaz falando, não vai existir mais inventário por É, conta das holdings. Onde, assim, gente? eu acho que tem colegas que a gente respeita muito, claro, com muito respeito, mas tem colegas que esquecem que nós vivemos no Brasil, né? Eu acho que ele talvez ache que a gente viva aí nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, porque não tem sentido, né? O uso campeão Nossa extrajudicial, cultura. ele é legal, nós temos um procedimento a mais. Hoje são 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo. Então, é uma carta na manga interessante. Mas quando que nós vamos usar o uso campeão extrajudicial? É 1%. É 1%. De cem pessoas, é um caso que nós vamos usar. Por quê? Porque o uso campeão extrajudicial, nós temos que ter todos os documentos, todas as provas. Provas da Tá. posse, do animus domini, tudo bem. A prova da mansidão da posse, a prova da posse mansa e pacífica, o advogado, a advogada vai solicitar a certidão de distribuidor civil, né? Mas não é só isso. Eu preciso provar a posse e preciso provar o animus domini. Como que o brasileiro, que ninguém guarda documento nesse país, raras exceções, vai ter tudo bonitinho numa pasta organizada por ordem decrescente, por ordem numérica, ordem alfabética? Não é a realidade do brasileiro. O brasileiro é bagunçado, né? Ele é bagunceiro, não é isso? E o brasileiro não vai ter isso guardado em casa, vai mandar fazer uma planta. Então, é um mundo Então, irreal, porque né? isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu preciso já ter a planta direitinho. E com relação aos confinantes, eu preciso trazer eles? Dani, para fazer os capês judicial tem que ser um caso, eu sempre brinco nas aulas, tem que ser um caso mais ou menos assim. Eu vendi para você um imóvel e você não registrou, porque talvez era um momento de vida financeiro que não permitiu você fazer o registro. Você falou assim: ô Julio, segura isso aí, segura um pouquinho, deixa no seu nome. Só que o tempo é É, cruel, o tempo passa, daqui 15 é. anos você tem amizade comigo, você fala assim: ô Julio, passou 15 anos, né? Passou rápido, né? Você me ajuda aí a assinar os campeão? Mais ou menos assim. Então seria um negócio muito pronto, um mundo Alice do País da Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Seria Maravilha. um negócio muito lindo, né? Claro que acontece. O Brasil é muito grande, temos muitas pessoas, acontece de tudo. Então nós temos muitos casos que dá para aplicar esse uso campeão. Mas não é a realidade, é a minoria. Porque ou nós vamos enfrentar a falta de documentos, ou nós É. vamos enfrentar a iminência de litígio. Então, se o cartório, o exemplo, o tabelião perceber, ou o registrador perceber, ou tem um requerimento informativo no cartório, porque um exemplo, você quer fazer o escapeão extrajudicial, eu sou herdeiro, eu estou desconfiado que você quer fazer o escapeão. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá no cartório, preencher um requerimento e falar: olha, se a Dani vir aí no cartório, o cartório não faz o registro não, tá? Porque é direito de herança, é litigioso, eu vou pedir a nulidade. Então, eu me antecipo a você. Olha só, a hora que você for tentar fazer o extrajudicial, o cartório vai negar. Vai negar porque existe uma iminência de litígio. No Brasil, as ações de uso capião, normalmente elas não têm documentos, não têm provas. Normalmente existe uma iminência de litígio, porque muitos uso capiões são direitos de herança, objeto de herança, ou objeto de um imóvel que o outro herdeiro está correndo atrás. Então, esse uso capião, legal. Tudo que vem para ajudar o cidadão brasileiro é ótimo. É mais uma alternativa que nós temos. Eu tive a oportunidade de fazer, foram 12 situações que eu resolvi com o uso capião extrajudicial aqui no escritório. Mas Ai, a maioria, Dani, não dá para fazer. Não dá, é inviável. É inviável porque nós não temos documentos, nós não temos provas, nós não temos também, tem a iminência de litígio. Ou ainda, te falo mais, nós vamos enfrentar a negativa dos cartórios. Eu tenho um aluno na pós, nosso aluno, seu aluno também, que é o Calil. Ele é aluno na nossa pós e ele é tabelião. O que ele falou para mim? Ele falou: professor Júlio, eu não faço. Eu não faço. No meu cartório não vai sair nunca uma escritura pública de uso capião. Eu falei: por olha quê? lá. Ele falou assim: primeiro, eu ganho muito pouco. Os emolumentos
é muito baixo perto da responsabilidade que eu tenho. Segundo, o ideal é eu fazer uma diligência até o imóvel. Gasolina e tempo, a gasolina está cara. Então, não faço. Pode ser que se um dia mudar essa remuneração, os emolumentos, eu pense diferente, mas hoje eu não faço. Então, Você tá vê, então bem. nós temos vários tabeliões que não fazem, a escritura pública que é requisito, e aí nós vamos enfrentar o problema do outro lado. Qual que é o problema do outro lado? O registrador. Tem muito registrador no Brasil que também não faz, porque ele entende que ele vai fazer um registro, também o emolumento é baixo, ele vai ter um problema de remuneração, e ele também entende que pode aparecer uma ação declaratória de nulidade, que é contra o cartório, pedindo a nulidade do registro. E o cartório, uma ação dessa é ruim, porque ele vai ter que acionar o jurídico e o cartório para fazer a defesa. Então ele vai gastar com honorários educativos para fazer a contestação, talvez recurso. Então, olha a dor de cabeça. Então, o pessoal que vende, né, uso capião extraordinário, não vai ter mais uso capião judicial, não vai ter mais inventário, eu não sei, acho que é um pouco mais fora da caixinha, né? Trabalha muito com a teoria, mas a prática não diz isso, não. Entendi, entendi. Tem uma pergunta aqui, Júlio, da Silvia. Professores, e se os pais tinham contrato de gaveta e hoje os filhos querem regularizar a situação? Cabe usucapião com todos os herdeiros? Cara, Aí, pelo jeito, eu posso fazer uso capião. Muita gente me pergunta assim, professor Júlio, eu posso usar o espólio para fazer uso capião? Não existe uma vedação legal, nada que proíba. Mas na prática, os julgados dizem o quê? Que o uso capião é uma situação fática. Então, eu não posso fazer uso capião no espólio, porque o espólio, existe uma discussão muito de direitos hereditários. Então, se os herdeiros, de uma forma que eles se unem, e queiram fazer uso capião, porque talvez não tenham condições de fazer o inventário, porque é mais oneroso, é possível os herdeiros conseguirem isso pela ação, e é possível que os herdeiros consigam ganhar a ação. Mas a minha orientação, com base nos julgados que nós temos, é que o herdeiro, então, faça uma ação de uso capião no nome dele, no nome da pessoa física dele. Então, tem 6 herdeiros, não faz uso pode. capião no nome dos 6. Litisconsórcio E aí ele vai dizer que necessário, a posse foi transmitida, né? Porque a posse ele vai dizer foi transmitida do pai para os filhos, então eu sou titular do usucapião. E dá para trabalhar muito, Dani, com o enunciado 492, né, da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz que a posse é um direito autônomo, sui generis, em relação aos demais direitos. Eu falo que esse tipo de ação é uma ação trabalhosa, né? Não dá para a gente copiar na internet, não dá, porque é uma ação que tem que ter um cuidado especial. Inclusive, de até para questionar. Porque se pega um juiz, uma juíza conservadora, o que ela vai fazer, ou ele, né? Vai se livrar do processo, vai julgar extinto sem resolução do mérito, e talvez a gente ganhe essas ações de uso capião de herança, ou uso capiões com contrato de gaveta, com poucas provas. Normalmente nós vamos ganhar isso em segundo ou terceiro grau. Então essas peças devem ser bem feitas. Outra dica que eu queria dar também, né, é um problema que nós temos em relação ao cartório. Muitos advogados, colegas nossos, nós ganhamos a ação de uso capião e não conseguimos registrar a sentença de uso capião. O cartório se nega. E por que isso? Porque na inicial, hoje nós temos um requisito, principalmente no estado de São Paulo, nós temos que colocar assim na inicial, descrição e localização do imóvel. Então, o ideal é pegar uma foto no Google do imóvel, uma foto que o cliente nos envie, e o ideal também é pegar aquele mapinha do Google. Porque eu tendo essas duas fotos, eu cumpro esse requisito e o cartório dificilmente vai negar o registro da sentença do usucapião, entendeu? Então, depois já da sentença, interessante fazer isso para mostrar para o cartório exatamente a localização. Isso se não tem o registro. É interessante fazer isso já na inicial, quando é uso capião judicial. Por quê? Porque os cartórios que adotam essa postura, você consegue evitar a negativa do registro. Entendi. Então, nesse meu, por exemplo, esse último aí, quando retornar, eu posso fazer isso, porque isso é uma coisa que eu não fiz, não puxei lá do Google, não tive essa ideia. Quando o cartório der a negativa, se for um cartório mais conservador, ele vai fazer isso. Se for um cartório mais atualizado, não. Se for um cartório conservador, ele vai dar a negativa. Ele vai falar assim, olha, eu não vou registrar essa sentença, porque na inicial não existe uma descrição e a localização do imóvel.
pode ser que meu cartório erre. Olha só, né? É procurar pelo em ovo. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um requerimento, chamado requerimento informativo, juntando justamente essa foto, essa imagem, com mais fotos, para cumprir a exigência e conseguir registrar. Nós temos isso no Brasil, temos essa dificuldade, às vezes, de registrar. Mas eu sempre falo, eu vejo também já que a gente está falando assim de informações erradas, uma coisa que eu escuto por aí também, o uso capião é a última forma de regularizar um imóvel. Não é, Dani. Na verdade, o uso capião é a primeira alternativa. Porque se o nosso cliente tem a posse, manse pacífica, ânimos domi, posse exclusiva, cumpre a função social da propriedade, eu vou tentar fazer uma outra ação para quê? Um exemplo disso, eu não sei se você já fez, né, mas a adjudicação compulsória é uma ação muito traiçoeira, não é? Você que é uma baita advogada no direito de família, que eu sei, no direito civil não todo, mas eu sei que no direito de família você arrasa. Qual que é a ação mais traiçoeira do direito de família? Eu enxergando mais de fora, assim, não é exoneração? Exoneração. Por que exoneração? Porque o cliente, quando procura você como advogado, ele fala assim, olha, minha filha fez 21 anos, não tenho mais que pagar alimentos, é automático, é isso? Aí se você não é? Se você comprar essa ideia do cliente, você faz uma peça café com leite. Você fala, não, ô juiz, fez 21 anos, não tem mais direito à petição, à pensão. Só que o juiz vai bater aonde, o juiz da juíza? Na falta dos requisitos, né? No binômio, né? Necessidade, possibilidade, outro binômio lá. Não é? Então vamos perder a ação. E aí o cliente fala, como que você conseguiu, doutora Dani, perder a ação? Desoneração é causa ganha. Minha filha tem 18 anos, 21. Só que não é causa ganha, é causa perigosa, isso sim, né? Eu faço um paralelo que a ação de adjudicação compulsória é uma ação traiçoeira igual a ação de desoneração de alimentos. Por quê? Porque a adjudicação compulsória, eu compro o imóvel de você. Você é a vendedora, eu sou o comprador. Eu pago você, eu assumo a posse e você fica me enrolando. Eu mando WhatsApp, mando mensagem, mando e-mail, te ligo, você não atende mais depois que você recebeu. E eu não consigo transferir o imóvel para mim. Então eu faço uma ação de adjudicação compulsória para obrigar você a transferir para mim. Se eu não te achar, o judiciário faz isso, através da carta de adjudicação. Só que essa ação é uma ação perigosa porque se a gente levantar na prática, 90% ganha ação, só que a hora que vai registrar a carta de adjudicação, o cartório falou o quê? Não vou registrar esse trem doido, não. Por que não vou registrar isso? Não vou registrar porque o contrato foi mal feito, o título não bate com o objeto, compra e venda de gaveta, não. Compra e venda tem que ser através de escritura pública, artigo 108 do Código Civil. Então, é uma ação traiçoeira. Então, os advogados, os colegas nossos que defendem que o uso capião é a última alternativa, eu sempre falo, não é não. Não é? Porque se eu posso fazer... Você me fez lembrar um aluno de primeiro semestre, umas 3 semanas atrás, entrou num caso particular, sempre tem, né, essas coisas, tirar as dúvidas, e aí ele contou o caso todo, e aí ele contou e já na minha cabeça, usa o capião, deixa ele falar. E aí ele falou, eu contratei a advogada e ela entrou com a adjudicação, essa adjudicação aí compulsória. Acho que eu estava falando alguma coisa, dando exemplo da adjudicação. Entrou com essa daí. Entrou e deu certo? Não, não deu. Aí eu falei, então tá bom, já entendi. E nós sabemos... E nós sabemos que o cliente ele não vai dar a segunda chance para o advogado. Para o advogado não vai. Não é o perfil do brasileiro. Quando a gente ganha uma ação e não consegue registrar a carta de adjudicação, nós vamos ter que avisar o cliente, olha, infelizmente a notícia boa é a ruim. A boa é que nós ganhamos a ação de adjudicação. A ruim é que a gente não registrou. O que quer dizer isso, doutor? Quer dizer que a gente não conseguiu regularizar o seu imóvel. Não é? Aí o que o cliente vai fazer? Ele vai trocar de advogado. Ou ainda, aí também um pouco com você, que é especialista em gestão de escritório, aí também um outro erro dos nossos colegas é o quê? Tem muito colega que coloca no contrato de honorários, coloca lá, regularização do imóvel. Se o advogado ou a advogada coloca a regularização do imóvel, o que o cliente pode exigir? Não ganhou? Problema seu, doutora. Agora você vai fazer outra ação, faz os campeão, tem que pagar nada não, tá aqui, não. Você me cobrou para fazer a regularização do imóvel. Especifiquem o nome da causa corretamente no contrato, é isso mesmo. Porque aí, embora a nossa profissão seja de meio, né? Porque alguns devem estar relacionando, mas espera aí, é de meio, não de resultado, você colocou ali que você está responsável pela regularização, né? Então, em todo sentido, o que o doutor Júlio está falando.
Eu tinha o costume de fazer o quê? De colocar no contrato que eu faria o recurso até terceiro grau. Era um costume meu. O que eu É, percebi? Eu percebi que muitos clientes não dão valor para o advogado que faz isso. Não dão valor. Ainda reclama, que verdade. absurdo, eu perdi. Como que eu tenho que gastar taxa recursal? Então, eu falo que a gente nasce bonzinho, o mundo vai batendo, a gente vai ficando ruim. Né? Ruim no bom sentido, ruim a gente não vai nunca mais. Mas hoje não. Por quê? Porque eu percebo que é uma ação nova, né? É um grau de jurisdição novo, é uma ação complexa, então não merece muitas vezes a gente gastar energia e não ter uma valorização, né? É uma realidade, né? Então hoje no contrato está o quê? Que o recurso, a parte, quer contratar advogado, quer mudar de advogado, porque nós, nós percebemos que a advocacia precisa de uma valorização. A Precisa. advocacia, Eu né? falo muito disso aqui, sabe, Júlia? Acho que todas as lives, quem me acompanha sempre, tem vários alunos aí que me acompanham sempre. Eu sempre, acho que não teve uma live que a gente não acabou tocando nesse assunto que você está tocando agora, de Uma desvalorização valorizar muito grande, a né? advocacia. Você contrata um Começa a pedreiro. gente cobrar a consulta. Se o cliente falar, não pago a consulta, então tá bom. Então procura outro que É verdade. desvalorize a nossa profissão e que não vai dar em nada. Amanhã ele está E o procurando outra brasileiro, ele profissão. tem ainda, eu não sei de onde ele tirou isso, mas eu percebo aqui no financeiro, a gente recebe essa informação, é muito comum o cliente falar assim, tá, mas se eu não ganhar ação, devolve o dinheiro? Peraí, ele esquece que o advogado, a advogada tem conta, várias contas, não precisa nem falar, nem listar. E outra coisa, então você vai falar para o pedreiro, ó, levanta uma casa para mim, faz toda a reforma. Se eu gostar, eu pago. Se eu não gostar, mas nunca, né? Mas nunca. E é engraçado, no Brasil também, nós temos um problema sério. Eu já passei por isso e uma outra advogada estava falando também sobre isso. É, muitas vezes você cobra honorários do cliente. E aí ele não ganha a ação, acontece alguma coisa nesse sentido. E aí surge uma situação de corrupção, onde o cliente ele vai pagar, né, não vamos falar nomes aqui, mas ele vai pagar um valor para arquivar o processo, um valor para assumir com a ação, para não embargar a obra, e aí o cliente ele aceita pagar com facilidade, né? É uma situação que o brasileiro nós precisamos mudar, valorizar mais o serviço dos profissionais, né? Poxa, É você vai cortar o verdade. cabelo sozinho em casa? Corta no cabeleireiro. Ele que é profissional, né? Ele que faz cursos de atualização. Vamos valorizar mais as profissões, parar com É essa verdade. coisa de querer fazer tudo, né? Quem A faz tudo faz prestação nada, de né? serviços em si, a prestação de serviços em si é desvalorizada. Então a pessoa paga caro por uma roupa, um sapato, um relógio, um iPhone, o telefone, que é um absurdo, né? Mas a prestação de serviços desvaloriza, é isso mesmo. Então, É, essa é uma das coisas que a gente vai aprendendo, não por ser ruim, como você falou, mas são as malícias que às vezes a gente não tem, e por isso que é interessante, né? A gente está aqui com tantos colegas, é interessante ter uma mentoria de alguém que entende, fazer uma pós-graduação, cursos de extensão, que trazem essa prática, tá aqui junto discutindo com a gente, para ter essa segurança e todo mundo vai aprendendo junto. Porque a gente já deu muita cabeçada, né, Júlio? E já aprendeu que não devo colocar essa cláusula no contrato. Não é, devo deixar de cobrar a consulta. E tantas outras coisas que a gente vai aprendendo, né? e muitas Que vezes aí a você gente paga pode caro dividir. até no chinelo, né? Aquele croque lá. Você vai comprar um croque lá, acho que não sei se é o termo correto, mas você vai comprar dentro do Coisa shopping aquele feia, croque. Eu nunca vi bem aquilo. cara. Aquilo para onde que custa R$ 500, não é isso? Né? É um absurdo. Eu com a esposa lá no shopping fui perguntar o preço. R$ 500. Eu falei, o quê? R$ 500? Não, 599. 599. Então é assustador, né? É assustador porque, pô, 599 para comprar um chinelo que é plástico, não deixa de ser plástico, né? E você, talvez você não queira pagar uma consulta para um advogado, uma advogada para te ajudar a te livrar de um problema preventivo até. Poxa, eu acho que também, a coisa também é fora da caixinha da realidade, né? Você paga no chinelo e não paga para um médico, sei lá, um cardiologista especialista, um contador. Você quer sugar informações? É esquisito, né? Nós temos que mudar É, essa mentalidade. Eu sempre é, falo que o cliente que pensa assim, mas vai para lá, como diz o Silvio Santos, pode ir para a concorrência, porque nós não queremos esse cliente, não é verdade? é isso mesmo. A gente precisa aprender a também escolher o cliente valorizando o nosso trabalho. Então, eu tinha muito medo disso, né? E muitos aqui que às vezes estão começando podem se identificar com isso. Não sei se você passou por isso no início da sua carreira. Ah, todo Eu mundo tinha medo passa, de, né? eu vou Todo cobrar mundo. a consulta.
vai fugir. Ai, eu vou cobrar a tabela ou mais da tabela. Imagina, eu vou cobrar abaixo da tabela porque o cliente vai fugir. E não, rapidinho eu aprendi que não devia fazer Não vai isso, né? fugir. E outra coisa, vamos nos Embora tenha especializar, gente né, Dani? que insista nisso e ensine isso, que é triste. Porque aí fica ensinando, não, ó, cobra barato porque você pega mais. Pega É, mais, mas não é a qualidade eu nunca vou disso. esquecer uma palestra que eu fui dar em São Caetano, e uma advogada estava falando para uma outra advogada e um advogado. Ah, eu estou fazendo uma assessoria jurídica, eu cobro R$ 200 por mês de uma pizzaria. E eu fiquei pensando, a gente não é mal educado para se meter na conversa dos outros. Claro. Mas eu fiquei pensando, imagina a dor de cabeça que essa pizzaria dá, porque o brasileiro, ele não sabe ter assessoria jurídica. Ele acha que você, quando você recebe assessoria jurídica, você é escravo, né? Você vendeu a alma, né? E não é assim. Assessoria jurídica é para questões jurídicas, né? E imagina uma pizzaria que deve ter problema trabalhista, deve ter vários problemas de direito de trânsito, direito do consumidor, R$ 200. Que respeito que você dá para sua carreira, para sua profissão? Nenhuma. Quando você vai ser valorizado como profissional? Nenhum. E a mesma coisa o profissional que faz tudo, né? Nós temos vários colegas que fazem previdenciário, criminal, trabalhista, são ramos fora da caixinha, da órbita, né? Você atuar em várias áreas do civil é uma coisa, várias áreas da trabalhista, Agora, você atuar em ramos opostos, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso para você, como advogado, e para o cliente, né? Não é? Eu acho que você pode ter eu chamo de multipotencialidade jurídica. Então, mas tem que ter alguma afinidade, né? Não é verdade? Então, talvez o previdenciário, acho que combina com a trabalhista, né? Combina, caminham juntos, né? O empresarial com o tributário. Agora, você atuar em ramos totalmente opostos, o risco de você errar é muito grande, né? É arriscado. Júlio, tem uma questão aqui. Quem tiver alguma pergunta, eu não consigo acompanhar. Faça aqui embaixo na caixinha, tá? De perguntas. A Grazi está perguntando quanto tempo pode levar uma reintegração de posse e quando entrar com uso capião. Bom, essa de tempo é perigoso, né, gente? Todo mundo aqui, a maioria é operador do direito, vamos colocar assim, sabe disso, né? E você é que nem eu, né? Nós somos honestos no nosso trabalho. Tem muito colega que fala tempo. Isso é um perigo, é um estelionato. Porque, gente, não depende da gente. Não depende do advogado. Como que o advogado falou, olha, esse caso vai demorar 6 meses, 3 dias e 14 horas? Não tem como, né? É um juiz, é uma juíza que vai julgar, muitas vezes ele não vai para o fórum, muitas vezes o fórum entra em greve, muitas vezes vem a pandemia igual aconteceu. Não dá, para com isso. Não existe prazo, não existe causa-ganha, pelo amor de Deus, né? Isso. Então, nem o mais ou menos, viu, gente? Cuidado com isso. Ah, não, mas mais ou menos, assim, só para eu me preparar. Aí você chuta, por mais que você chute alto. Você falou 2 anos. A pessoa falou, nossa, tudo isso. Tô chutando alto para você. Isso não acontece nos 2, passa para os 3, Gente, eu comentei hoje com uma cliente que eu atendi, né? Eu fiz um inventário para uma cliente há anos atrás e era uma coisa para ser resolvida em meses. E eu tô com o negócio até hoje, 6 anos. Não dá. Eu tô pagando já quase. Eu tenho uma ação de integração de posse, ela vai para 7 anos, a integração de posse. Então, e o cliente ele fica chateado. Ele fica chateado por quê? Porque o juiz não marca uma audiência de instrução e julgamento, nunca marcou uma audiência de conciliação. E nós ficamos numa situação porque pedinte pediu, mas o juiz não marca. E aí a filha, nesse meio termo, a filha dele se formou em direito. E ela ligou no escritório de forma muito arrogante, olha, agora é comigo. Só comigo. Eu falei assim, não, quem me contratou, quem está no contrato de honorário é seu pai. Se ele quer que eu fale com você, teria que ser feito um aditivo. Mas como eu não aceito, o aditivo é consensual. Então pede para o seu pai fazer uma procuração pública e você me apresenta isso. Sumiu. Porque uma coisa que eu não aceito é a arrogância, né? Tem muita gente se forma. A gente é simples demais, né? Mas não vem com a arrogância, não é? Não vem com a arrogância. Poxa, a pessoa acabou de se formar em direito, ela já está achando o quê? Que né, um pavão. Não é assim as coisas, né? Eu sempre falo, nós que sofremos muito na advocacia, Dani, quem se forma em direito, com todo respeito, isso é pro bem de quem escuta isso, é um portador de OAB. Ele vai ter que ter muita humildade, ele ou ela, muita paciência, buscar conhecimento para poder virar um bom advogado, uma boa advogada, que todo mundo pode, porque Deus deu a mesma capacidade para todos. Mas essa situação de passou no OAB já achar que é um monstro da advocacia, cheio de direitos e obrigações, já querendo dar pareceres para a família, a pessoa não sabe o que está fazendo, ela vai se complicar, né?
É verdade, que sirva mesmo de lição, gente. Isso é muito feio, muito ruim. Isso vai contra os princípios éticos que a gente aprende, né? Mesmo de coleguismo, de urbanismo, né? Então, gente, não tem necessidade. Hoje também falei com uma advogada por telefone para um acordo de um divórcio, e aí ela veio cheia de dedos e eu senti que ela estava com medo de falar comigo. E aí ela falou assim, ai, doutora, você foi tão simpática, porque ultimamente eu tenho falado com os colegas e eles vêm com uma agressividade. Vamos defender o direito dos nossos clientes, mas sem brigar, né? Eu falei, Respeito, claro, é né? isso, não, E outra né? coisa que está acontecendo muito, estão falando muito mal dos advogados, não é? Os nossos colegas, poxa, você tem um caso, eu percebo que você já é advogado do caso. Olha, você vai me desculpar, eu não vou falar do processo porque você já tem advogado, advogada. Tem que acontecer isso. A não ser que você entre e vê que não existe processo nenhum, você vê que o advogado não é advogado, não tem OB, né? Então é o exercício legal da profissão. Mas se você vê que tem processo, que as coisas estão acontecendo, esses colegas nossos que ficam falando mal do advogado, criando situações que não existem, isso é muito perigoso, porque a vida dá volta, né? Amanhã vai ser você a vítima, não é? Então, cuidado, quem advoga não faz isso não faz isso com o seu colega. E é Não muito é? comum. Ah, eu estou insatisfeito com o advogado, porque às vezes demorou, porque essa questão de prazo demora, a expectativa é uma, às vezes acontece outra coisa, e aí o advogado é culpado. Então, para o advogado colega ser culpado e amanhã você ser o culpado, é muito fácil, É né? muito fácil. Então, tem que ser, quando chegam para mim assim, eu falo assim, resolva lá a situação, revogue os poderes, faça o que você quiser lá, depois você traz aqui para mim que eu vejo, E o mundo é né? pequeno, né, Dani? Você sabe que eu advoguei num caso de direito médico, infelizmente foi improcedente, fizemos o recurso, mas eu percebi que a cliente, por mais que a gente conversa muito, é didático, explica, ela achou que era causa ganha. O judiciário entendeu que não foi um erro médico, mas foi o corpo dela que não deu Isso é errado, né? Não se delicado. habituou. É complicadíssimo, né? E aí ela É. procurou outro advogado. E o mundo é pequeno e nós somos conhecidos, né? Quer queira, não queira, nós somos. A gente está sempre aí envolvido com aula, com palestra, você também. E aí ela foi procurar justamente quem? Um professor que você conhece também, que é o Fabrício. Aí o Fabrício falou, não, você está muito bem assessorado, você está com o professor Júlio. Pode ter certeza que o que ele fez está correto. Ele printou a tela e Olha mandou. só, Então, você vê, olha. então, tem muita gente ruim no nosso meio que o próprio mercado vai excluir, porque uma pessoa que faz mal para um colega, o mercado vai excluir, né? A vida é feita de energia. Você faz mal para alguém, seja leal em qualquer situação na vida, né? Seja dentro de casa, fora de casa, tem que ser leal. Você não pode dar mancada, porque eu falo que não adianta você achar que não está vendo, Deus está vendo, né? Então, eu falo que, olha que legal a atitude do Fabrício, nosso colega. Ele falou, não, você está fazendo perguntas para mim, você já tem advogado. Então, qual que é o cuidado que nós temos que ter? Quando o cliente nos procura, dá uma procurada no CPF, vê se já tem uma ação, se tem um advogado atuando, né? Eu não estou falando para passar um pano, esconder uma atuação errada, um crime de estelionato, mas falar mal sem motivo, achando que vai captar o cliente, chega a ser doentio por parte de alguns colegas nossos. E é o que você falou, isso amanhã vai ser a vítima, vai ser ele, né? Ele É não o ela. ego, né? Eu preciso falar mal, às vezes, do outro para me exaltar. E isso é muito É, ruim, né, gente? Então, é. ética mais uma vez, né? E Dani, Júlio, eu tem. Então. também, Oi, o desculpa. Dani, e o fórum também está falando mal, né? Tem muito cliente hoje indo no fórum e o escrevente dando opinião, dando parecer. Olha, eu sei Tá, não, seu advogado tá, te perdeu o prazo. Oficial de tá justiça. brincando. Isso é muito triste. Isso Porque não se o aconteceu comigo ainda. não, se o escrevente fosse advogado ou advogada, ele não seria escrevente, seria advogado, né? Não é Pois verdade? é, Como que ele dá um parecer? É a mesma coisa do oficial de justiça, né? que absurdo. Essa não aconteceu ainda comigo. Isso aconteceu comigo. Ô, Grazi, então não tem como te responder esse tempo, tá? Da reintegração de posse. E aí você falou, e quando entrar com uso capião? Aí vai depender de toda a situação, é isso que o professor Júlio estava falando no início, vai depender de toda a situação, de todos os requisitos, ok? Tem mais uma pergunta aqui, professor, é do Augusto. Uma cônjuge supérstite pode entrar com uso capião em nome próprio de um imóvel cujo marido falecido deteve a posse, mansa e pacífica, sem necessitar arrolar esse bem no inventário? Pode, deixa eu até te mostrar. Hoje eu estou lançando esse livro meu aqui, Dani. Olha que legal, ó. Prática na Advocacia Isso, Civil. muito Hoje eu vou te legal. mandar um bem legal. É da editora Mizuno. E eu falo justamente Mas, desse tema nesse livro aqui.
Que eu falo, né? Que o uso capião é uma situação fática. Então não interessa o direito, se você recebeu dos avós, dos pais, se é o marido, se é a esposa, se é o irmão, é uma situação fática. Se você cumpre os requisitos pressupostos, nasce o direito de fazer uso capião. Nós temos 3 posses que podem ser alegadas para o uso capião. A posse direta, que é morar ou ter um comércio. A posse indireta, quando a gente aluga ou empresta, dá para fazer uso capião. E também, Dani, uma posse que é esquecida, e eu falo nesse livro aqui, no Direito Imobiliário de Azer, a posse alternada. A posse alternada é uma posse que o Supremo afirma. O que é a posse alternada? É uma posse que não é nem direta e nem indireta, nem direta e nem indireta. Eu não moro, eu não alugo, não empresto, mas eu frequento o imóvel. Então, uma casa de praia, um sítio, uma chácara, um rancho, um imóvel que eu tomo conta, que eu apareço de vez em quando, uma vez por mês, para varrer, podar uma árvore, eu consigo sim fazer uso capião desse imóvel, porque eu tenho a posse alternada. É a posse aos 45 do segundo tempo. É o mínimo de posse que eu preciso ter para fazer uso capião. E ações processuais. Legal. Então, nesse caso aqui que ele está perguntando se ela não importa, né? Então, Augusto, não importa se da onde veio, se veio aí de meação ou não, de herança, o que quer que seja, é possível, sim, fazer a uso capião. E o enunciado separou, né, a água do vinho mesmo. O enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil tornou a posse com direitos sui generis. Então, ele não é vinculado a outros direitos. Então, anotem aí, o professor Júlio já falou várias vezes enunciado 492 da jornada do CJF, aí, da jornada, é jornada de direito civil ou é jornada de direito civil? Direito civil. A quinta jornada. Quinta jornada, né? Porque esse é um enunciado importante, né? Embora na escala aí, não seja uma lei, né? Mas a gente sabe a importância hoje dos enunciados para elucidar aí os conceitos para nós. E para provar o que a gente está falando é verdade, né? Olha quantas pessoas estão falando aqui, ó. Professor Júlio, eu tentei, professora Dana, eu tentei fazer os capiões extrajudicial, não consegui, o tabelião negou, o registrador negou. Então, você vê, então, a gente fala a realidade, fala a verdade, né? Diferente de muita gente que planta uma coisa que não existe no Instagram hoje em dia, é muito comum, né? Não pode, cuidado, gente, cuidado. Porque senão a gente replica isso, né? Aí quando o cliente vem, a gente replica e pesa para nós mesmos, né? Entramos com o uso capião, o Aleandro está falando. Quando loteadora descobriu, ela fez que havia uma dúvida de 10 anos, cobraram 12 mil, autorizou. Eu não entendi, Aleandro, sua pergunta, desculpa. Mandem aqui na caixinha de perguntas, né? Já o nosso tempo aqui estoura, falta pouquinho. Mandem aqui na caixinha de perguntas, porque fica difícil da gente ler aqui. Eu não sei se você está conseguindo ver algum. Eu também. Doutora Patrícia falou. Eu teria que usar óculos faz um tempo já, mas até. Porque eu não tiro o meu, Júlio. Sem óculos não vivo. Na verdade, gente, desculpe, mas ele falando. A parte aí, a professora Patrícia. Comentário aqui, gente, que a gente acabou não vendo, tá? Desculpa, mas não dá para ver tudo. A professora Patrícia, se eu conseguir ler, hein? A professora Patrícia está falando que na época de graduação ela não consegue lembrar de uma hipótese de uso capião. Mas sabe quem é a professora Patrícia? É que a professora Daniela, ela é que nem eu, né, Dani? A gente não pega o que a gente não sabe para dar aula, né? Até no começo tudo bem, mas hoje, depois que eu certa idade, não dá mais, né? Se não faz isso, não. Porque é questão de saúde, questão de enganar, não pega. Mas a professora Dani sabe disso. Tem muito professor que pega tudo, porque ele vive da aula da graduação, ele é obrigado a pegar tudo. Então, eu já vi professor de direito civil dando aula de direito penal, tribunal do júri. Então, nossas graduações foi igual para todo mundo, né? Uma vez, um coordenador que eu tive fez eu pegar ambiental. Talvez algum aluno aqui tenha tido ambiental. Gente, foi um sofrimento. Eu falava, não vou pegar, não vou, não. Ele, pelo amor de Deus, eu não tenho como contratar o professor para dar uma aula, não tem mais ninguém, tem que ser você. E eu gostava, me afinava. É um tema que eu gosto de estudar, para mim, ler e preparar aula, tranquilo. Mas, gente, você não ter a segurança de chegar na sala de aula e ter a prática, eu acho que é isso que é difícil, né? Porque chegar e explicar o que você estudou, o que você se debruçou, perfeito. Mas a prática em si
você precisa ter, né? Até para a gente elucidar, exemplificar, né? É Então, eu não verdade. faço mais isso nunca Eu mais. também não faço não. Mesmo porque para você dar aula de uma coisa que você não sabe, você tem que estudar. Então você acaba ficando longe da família, não é isso? Né? É, Fica isso cansado, porque é uma jornada tripla, nem dupla, é tripla, né? é Porque você vai dar verdade. 3 horas de aula de um assunto que você não sabe, você vai estudar 6, né? É. A Sá está perguntando aqui se a gente faz mentoria particular. Professor Júlio faz? Eu faço mentoria Eu particular. faço também, né? Faço no Faz direito também. imobiliário, faço. É. Então, só procurar a gente aí, quem se interessar. Eu tenho a doutora Silvia, que está aqui, eu dou mentoria para ela, né, para o escritório dela, os advogados de lá. Então, eles reúnem para quem tem várias formas, né? Eles reúnem os casos, trazem para mim e eu ajudo a traçar. Então, é isso que eu falo de sentir mais segurança. Ó, vai por esse caminho, vai por aquele, Faz toda a né? diferença, dividir responsabilidade. Eu faço mentoria, Dani, para uma plataforma, e aí eu consigo espelhar a tela, o aluno consegue espelhar a tela, e também eu E faço muito nessa parte de uso capião, realização de imóveis, faço bastante. Eu tenho feito uma média aí de pelo menos 12 por mês, 12 mentorias para colegas advogados que assumem processos de clientes por demanda própria, né? bacana, bacana. Eu fiz grupo de mentoria de família também, né? No início aqui do ano e vou fazer agora no próximo. Pretendo montar mais um grupo aí que tem umas pessoas procurando, né? Gente, deixa eu ver aqui que agora vieram um monte de perguntas. Vamos responder essas daqui e aí a gente vai precisar encerrar. O Alan, existe a possibilidade da propriedade que está em minha posse e no pedido do uso capião solicitar que conste já em nome de um herdeiro, filho, por exemplo? Não, porque o uso capião, na verdade, é uma ação declaratória. Você vai pegar os requisitos, provar os requisitos na ação via requerimento no cartório para conseguir transformar a posse em propriedade. Então não é possível não, viu? E aí você está pulando, né, uma titularidade. Então, declara em nome desse que detém os requisitos, a posse, tá, Alan? E aí depois passa para o filho, se ele quiser. Então, inclusive, até tributariamente, seria burlar aí, né? Então, primeiro tem que passar em nome de um e depois para o outro, né? Deixa eu ver aqui Uma mais pergunta que foi aqui. feita aqui que eu achei interessante, se cabe uso capião de imóvel público. Na graduação, a gente fala que não, né? Vamos É, defender porque nós vamos... Na graduação também não dá para aprofundar muito, né? A gente não pode fugir muito do código. Mas na pós que nós podemos levar para a prática, conforme a jurisprudência, nós temos várias decisões de uso capião de imóvel público hoje. Porque vai depender do quê? Da destinação desse imóvel. Se é isso. destinação, da destinação de uso comum de todos, então uma praça, uma calçada já não dá. Mas se é um imóvel que é da União, Estado, município, largado, abandonado, é possível sim. Nós já tivemos aqui pelo menos 6 decisões procedentes, viu, Dani, em relação a isso. São bens dominicais, gente, que o professor Júlio está falando, né, professor? Então, se a gente tem esse que tem a destinação, não pode, mas esses dominicais, sei lá, é aquela penhora que o ente público fez porque não pagou o IPTU e está lá largado sem destinação. Esse pode, ele não é afetado, né? E tem até muitas decisões também de imóvel de Coab, né? Imóvel de Coab, imóvel de moradia popular. Também hoje é possível você regularizar através dos capião, que também é muito legal, porque vira um efeito cascata de contratos, né? Entendi. É possível, então, regularizar. Meu pai, Brisaus, meu pai comprou um imóvel do pai dele, 40 anos atrás, por escritura pública, não levou a registro. Minha mãe se separou do meu pai, na sentença de divórcio, ela ficou com o imóvel. Mas até hoje não conseguiu registrar o imóvel. Deve entrar com os capião? É uma saída, é uma boa saída. Se cumpre os É uma boa. requisitos, né? Vale a É. pena. O professor Júlio falou aqui já, né? Então, tem a questão fática, todos os fatos, é uma saída, sim. É uma saída. E uma outra aqui, o Luca. É, a ausência de registro de um imóvel é óbice para uso capião? Um juiz indeferiu a inicial, argumentando que não é possível prosseguir com a ação sem o proprietário tabular. Ui, e aí, Júlio? Na verdade, o uso capião tabular é um uso capião
que muitas vezes você já tem a matrícula do imóvel. Não a totalidade, mas parcial. Então você tem aí 15% do imóvel, 30%, 50%, qualquer porcentagem, qualquer fração ideal. Aí você não consegue achar os outros herdeiros. Você não consegue achar os outros coproprietários. Então uma saída que você tem para regularizar esse imóvel e ter integralidade, talvez é o uso capião tabular, que é chamado de preambular também. Legal, Aí legal. daria para regularizar. E mesmo sem, porque ele está falando aqui que o juiz indeferiu, talvez tenha nomeado errado esse uso capião. Talvez tenha sido feito de forma equivocada o nome ou a tese, né? Porque você poderia usar extraordinário e dentro dele usar preambular ou Pois tabular. Então precisa ver isso aí, Lucas, que você falou, né? Bom, gente, a gente vai chegando ao fim. Se você não printou a tela e não marcou a gente, marca a gente aí, printa. Fala aí o seu feedback da nossa live de hoje, do nosso bate-papo, que foi além do uso capião. Falamos aí bastante de atuação do advogado. E, Júlio, muito obrigada. Não tenho nem como agradecer aí toda a sua parceria. Muito obrigado, Muito viu? obrigada. E parabéns pelos projetos. O pessoal que quiser seguir no Instagram, estou à disposição também. Muito obrigada. Sempre disponível, sempre colaborando. Muito obrigada mesmo. Sou muito feliz de ser aí sua amiga, sua colega de trabalho. Obrigada mesmo, tá? Obrigado, e um beijão para todos aí que participaram. Muito obrigado. Tá? Acompanhe a gente. Tchau. Tchau, Dani. E compre o livro do Júlio. Olá. Olha aí o livro novo, Prática. Tchau, Dani. Tchau, gente. Tchau, Até gente. mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.